Já voltamos, 12 horas e 17 minutos. Claro, o nosso balanço teve aquele intervalo bem rapidinho, mas nós já estamos de volta com a nossa queridíssima Vitória Costa. Temos informação importante ao vivo e em tempo real. Vitória, sempre muito bem-vinda, querida. Uma ótima tarde para você, Vitória. Uma ótima tarde, Sérgio, e a todos que nos acompanham. Agora a gente vai falar sobre aquele caso do povoado Cabeço, que desapareceu, foi um caso que repercutiu a nível nacional, isso porque toda a região que fica ali localizada na foz do Rio São Francisco, ela desapareceu por completo, ela foi submersa, inclusive trazendo danos irreparáveis, irreversíveis para quem morava por ali. A gente traz esse assunto à tona, de volta novamente, justamente porque esses moradores, eles vão ser indenizados novamente. Haverá uma nova audiência. A gente fala nova audiência por quê? Porque este ano eles já foram indenizados, só que individualmente. Esse era um processo que já tramitava há muito tempo, inclusive. Eles abriram esse processo no ano de 2003 e somente 21 anos depois, este ano, eles foram indenizados. Só que sobre todos esses assuntos a gente conversa agora com a advogada Jane Tereza, ela que já está aqui ao meu lado. Primeiro, vamos começar falando em relação à indenização que eles receberam este ano, porque eles receberam ali aproximadamente 40 milhões de reais, dividido para 220 pessoas. Como que funcionou essa indenização? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vejam, foi feito o processo, primeiro, os dois processos coletivos da Associação de Pescadores e Associação de Moradores. Esse processo são ações civis públicas, coletivas, onde ninguém coloca o dinheiro no bolso individualmente. O que se alegou em juízo é que as pessoas perderam suas casas individualmente, mas também perderam cemitérios, foram 2, escolas, delegacia, praças, igrejas, ou seja, para essas questões foi pago pela Chesf 10 milhões de indenização. Para as questões da destruição da pesca, da perda da pesca, foi pago 10 milhões. Esses 20 milhões estão depositados em juízo à disposição da 2ª Vara Federal e Dr. Rony Von determinou que essas ações terão audiência dia 12 de fevereiro para programar a forma de pagamento de indenização. Ou seja, esse dinheiro não vai para o bolso das associações, dos presidentes das associações, nem nenhum dirigente. Vão ser aplicados por determinação da Justiça em obras coletivas para recompor o ambiente. Esses dois processos nada tem a ver, em tese, com a indenização individual, que foi essa indenização que as pessoas receberam esse ano. E foi uma indenização significativa. Considerando Mariana, por exemplo, é um valor muito superior. Cada um recebeu 153 mil individualmente. Qual é a questão que ainda nem todo mundo recebeu? Porque foram 30 falecidos. Dos 220, já faleceram 30. Dos 30, tem que fazer a habilitação dos herdeiros. Tem gente que tem até bisneto. Por quê? Porque demorou muito o processo, por conta de todos os desdobramentos que foram necessários para o processo. Essas pessoas que faleceram não receberam e quem recebeu foi a família. Então, o processo individual, onde cada pessoa recebeu 153 mil, nada tem a ver com esses processos coletivos agora, dessas ações civis públicas. Pronto. Assim, a gente vendo de fora, a gente acredita que foi um processo um pouco longo, né? Isso porque o fato aconteceu em 1996, o primeiro processo aberto em 2021 e só agora essas pessoas estão sendo indenizadas? Sim, veja, assim que a gente promoveu a ação, a própria Justiça mandou que... A Chesf solicitou e a Justiça mandou que fosse para a Justiça Estadual. A gente fez recurso em relação a isso. Esse recurso demorou 7 anos no TRF. Depois que o processo voltou e se estabeleceu, aí houve mais quase 7 anos, 5 anos de perícia, mas quase 7 anos para concluir todos os atos processuais da fase da perícia. Essa perícia contou com geógrafo, com
biólogo, com assistente social, psicólogo, com um horizonte grande de profissionais nomeados pela Justiça para dizer o entendimento deles sobre a destruição do cabeço. Então, a gente tem um entendimento que prevaleceu no sentido de que Xingó foi o ápice do efeito cascata de barragens no Rio São Francisco, de modo que o represamento das águas e a mudança alterou a sedimentação, o volume e qualidade da água. Isso fez com que, vejam, a foz do rio é um equilíbrio. Então, a água chega do rio, o mar traz a água também. Quando a água do rio diminui, o mar invade. É um processo natural. O que foi que aconteceu ali? Poderia ser destruído o cabeço há algum tempo? Sim. Mas a Chesf antecipou a destruição. E foi de uma hora para outra, logo depois de Xingó. Por isso o vínculo. Pronto, muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, esse foi um assunto muito impactante, de fato entrou para a história. Claro que os moradores foram indenizados, mas existem prejuízos que são irreparáveis, né, Sérgio? Inclusive prejuízos emocionais, afetivos, não só materiais. E também o que nos chama a atenção, a complexidade do processo, tanto quanto a morosidade da justiça brasileira. Obrigado, queridas.